Quero saudar a todos, muito bom dia. Quero saudar com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero nessa manhã de ressurreição, manhã de Páscoa, convidar a todos para abrirem a Bíblia, lá no Evangelho de João. Está ali o texto na nossa tela. João capítulo 20, do verso 11 ao verso 18. Você que está aqui no templo, confira na sua Bíblia, por gentileza, ou então na nossa tela, nosso telão. E você que está em casa, certamente o lettering também vai estar correndo aí, para que você possa acompanhar a leitura desse texto, um trecho de uma passagem importante daquela manhã radiosa, manhã de ressurreição. Todos abrimos nossas Bíblias, João, capítulo 20. O Evangelho de João é o livro mais lido do mundo, porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo. E o Evangelho de João, dentre todos os 66 livros da Bíblia, é o mais lido. Então é o livro mais lido da humanidade. João, capítulo 20, a partir do verso 11. Mesmo assentados como os irmãos se encontram, convido a atenção de todos para a leitura que farei nesse texto da palavra do Senhor. Diz assim o texto: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém. Meus irmãos, Maria é a primeira personagem a assistir aquele grande acontecimento. O acontecimento fundamental da nossa existência. E ela contemplou o Senhor Jesus e travou com ele um diálogo. Inicialmente ela não reconheceu que era o Senhor Jesus. E diz o texto, não sei se João, o evangelista, tentando entrar dentro do pensamento de Maria Madalena, mas certamente os dois conviveram muito na igreja primitiva, logo após a assunção do Senhor. Certamente Maria havia contado detalhes daquilo que ela percebeu. O texto diz que ela supôs ser ele o jardineiro. Supôs ser ele o jardineiro. E eu queria refletir com os irmãos acerca desse tema, o jardineiro de Nazaré. O jardineiro de Nazaré. O saudoso escritor Rubem Alves, ele tem uma frase interessante
sobre o jardineiro. É mais ou menos uma questão como aquela: quem veio primeiro? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? E ele faz uma citação mais ou menos com a mesma reflexão. Quem veio primeiro? O jardim ou o jardineiro? E ele diz o seguinte: o que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Mas havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde, ele desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma pessoa cujos sonhos estão cheios de jardins. O que faz um jardim são os sonhos do jardineiro. São os sonhos do jardineiro. Há um escritor que diz que nesses dias, entre a sexta-feira e o domingo da ressurreição, a eternidade está condensada nesses dias. E nós poderíamos também, parafraseando esse autor, esse escritor, dizer que em alguns jardins da Escritura Sagrada, a eternidade também está ali condensada. O primeiro jardim citado na Escritura Sagrada é o Jardim do Éden, onde Deus colocou o primeiro homem, Adão, para cuidar daquele jardim. E foi naquele jardim que o homem caiu, que o homem se descolou de Deus, que o homem se desprendeu da vontade de Deus. Naquele jardim, a humanidade, representada na pessoa de Adão, escolheu a morte, escolheu o afastamento de Deus. O Jardim do Éden marca a queda do homem, marca a queda de cada um de nós. Mas nós estamos lendo um texto em que se passa em outro jardim. Nesses últimos dias do Senhor, Jesus está agora no jardim do Getsêmani. E naquele jardim, diferentemente do primeiro Adão, o novo Adão em Cristo Jesus cumpre cabalmente toda a vontade do Pai, toda a vontade de Deus. E diz a Bíblia que nesse jardim do Getsêmani, Jesus sua sangue e Jesus decide cumprir integralmente a vontade de Deus, a vontade do Pai. É nesse jardim do Getsêmani que Jesus faz a sua célebre oração sacerdotal ao Pai, que vem citado por João no capítulo 17. Jesus pede ao Pai não que o seu povo tenha influência política na terra, não que o seu povo tenha bens materiais. Ele pede ao Pai que Deus os guarde de todo mal. E Jesus é entregue naquele jardim por Judas Iscariotes, a troco de 30 moedas de prata. Jesus é preso, manietado, julgado, condenado pelo sinédrio judaico e executado pelo governo romano. Jesus é açoitado, Jesus é crucificado, Jesus é morto. E agora estamos em outro jardim, o jardim do Gólgota, o jardim do túmulo, onde José de Arimateia havia adquirido recentemente um túmulo novo. O Gólgota, o Monte da Caveira, o Monte do Calvário. Nós estamos agora nesse jardim. E a eternidade está condensada no que se passa nesses jardins. Meus irmãos, o nascimento, a vida e a morte de Jesus não foram acidentes de percurso. Jesus cumpre
na terra, uma agenda traçada na eternidade. Em vários momentos da Escritura Sagrada, nos é dito que a hora do Senhor ainda não era chegada. Jesus mesmo, lá nas bodas de Caná da Galileia, quando Maria procura por ele, Jesus fala: mulher, a minha hora ainda não é chegada. Em outros momentos, os judeus tentam arrebatar o Senhor para assassiná-lo, mas a Escritura diz que a sua hora não era chegada. Mas agora a hora do Senhor era chegada. E Jesus se entrega voluntariamente. E ao terceiro dia reassume a sua vida para declarar vitória sobre a morte. Mas a respeito desse jardineiro de Nazaré, estamos pegando emprestada aquela primeira impressão de Maria Madalena. Em primeiro lugar, meus irmãos, no texto que nós lemos, o jardineiro de Nazaré, ele se importa, vejam no texto aí comigo, a partir do verso 11, com as nossas lágrimas. Ele se importa com as nossas lágrimas. Maria de Madala, uma aldeia da Galileia. Era Madalena porque era de Madala, assim como Jesus era nazareno porque era de Nazaré, assim como Simão era sireneu porque era de Cirene. Maria de Madala, na Galileia. Os olhos de Maria ainda não tinham sido abertos para a realidade da ressurreição de Cristo. Maria se encontra no estado de confusão mental. Ela comparece ao túmulo no primeiro dia da semana. A mesma Maria de quem Jesus houvera expulsado 7 demônios. E a Bíblia diz que quem há muito é perdoado, muito ama. E aquela Maria Madalena comparece ao túmulo do Senhor Jesus. Interessante, irmãos, que os 4 evangelistas citam um grupo de mulheres que compareceram no primeiro dia, após o sábado. O Wellington leu aqui na abertura, a primeira passagem que lemos aqui hoje, Mateus 28, diz que Maria Madalena e outra Maria. Nos 4 evangelhos, o único personagem, a única pessoa que aparece nos 4 evangelistas é a pessoa de Maria Madalena. Maria Madalena integrava um grupo de mulheres que, segundo a Escritura, assistiam ao Senhor Jesus com seus próprios bens. Aquelas mulheres estavam juntas com o Senhor no seu ministério, estavam juntas com o Senhor na sua crucificação, estavam juntos do Senhor no seu sepultamento, e estão juntas agora no túmulo. Na ressurreição, Maria Madalena comparece. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus primeiro aparece a uma mulher. E naquele tempo, o testemunho de uma mulher não tinha muito valor. Mas Maria Madalena faz questão de estar presente e é abençoada como sendo a primeira a testemunhar a ressurreição do Senhor. Há um escritor, Paul Beasley Murray, ele diz o seguinte: essas mulheres foram as grandes heroínas no relato dos 4 evangelistas. Enquanto os discípulos de Cristo se escondem, elas se manifestam. Enquanto eles fogem, elas aparecem. Enquanto eles estão trancados entre 4 paredes, elas estão subindo o Gólgota, descendo a tumba, vendo anjos, contemplando Cristo ressurreto e correndo para anunciá-lo. O amor e a devoção dessas mulheres devem nos estimular. Mas, irmãos, olha o verso 11, o primeiro que nós lemos, por gentileza. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E o texto segue: enquanto chorava,
E eu acho interessante, irmãos, que no verso 13, os anjos travam com ela o seguinte diálogo: mulher, por que choras? E no verso 15 é o próprio Senhor Jesus que dirige uma palavra a ela dizendo, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Meus irmãos, nossas lágrimas não são do desconhecimento do céu. Me parece que é o assunto prioritário da agenda dos anjos, da agenda do Senhor Jesus Cristo. Por que choras? O choro daquela mulher. Eu venho aqui nessa manhã para dizer a você que a tua dor, o teu choro, as tuas lágrimas não são do desconhecimento do céu, não são do desconhecimento de Deus. Meus irmãos, a igreja precisa voltar a exercer o seu ministério das lágrimas. Nós temos que recuperar, irmãos, a capacidade de nos comover, de nos condoer com aquilo que é importante. É preciso pedir a Deus que nos conceda o dom das lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou? Pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, pela sua igreja. Nós estamos atravessando um momento muito difícil. E não podemos permitir que esses óbitos em sequência, tanta gente falecendo, vindo a óbito, tanta gente sendo internada, nós não podemos permitir que transformemos esses rostos, essas pessoas, gente como a gente, em apenas números, em apenas estatísticas. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. Chorar com os que choram. E quando Maria está derramando as suas lágrimas no túmulo, com a sua confusão mental ainda não esclarecida, ela, supondo ser Jesus o jardineiro, pergunta a ele, Senhor, se tu o removeste, diz-me onde o puseste. E Jesus dá uma palavra a Maria. Jesus fala, Maria. Nesse momento ela tem a sua mente superposicionada. E eu quero convidar você para ir lá em João capítulo 10. Veja que interessante. João capítulo 10, só voltando aí 10 capítulos nesse mesmo livro. Observe por gentileza. Observe por gentileza. O verso 3. Está falando Jesus, o bom pastor. Verso 3 do capítulo 10 de João. Para este, aí na nossa tela, para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E olha, interessante que as ovelhas também reconhecem a voz do seu pastor. Verso 4 vai dizer o seguinte: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Porque lhe reconhecem a voz. Interessante, irmãos, que Jesus conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. E Jesus falou, Maria! E ela então cai como umas escamas dos seus olhos e contempla o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Em primeiro lugar, irmãos, o jardineiro de Nazaré se importa com as nossas lágrimas e trata conosco. Em segundo lugar, irmãos, o jardineiro de Nazaré, nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele nos lidera no caminho de volta para o Pai. Ele nos lidera no caminho de volta para o Pai. Pastor Hernandes Dias Lopes, escrevendo a esse respeito, ele diz o seguinte: o cristianismo não é apenas um corolário de doutrinas e dogmas, mas a pessoa bendita do Cristo ressurreto. O cristão não é aquele que apenas recita um credo, mas é aquele que segue uma pessoa. Como cristãos, pertencemos a um movimento e não apenas a uma instituição. Ser cristão é seguir as pegadas do Cristo ressurreto que vai à nossa frente. Ser cristão é estar a caminho. O cristianismo é a religião do caminho e Cristo é esse caminho. Mas o verso 17 do capítulo 20 de João está dizendo o seguinte: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Não me detenhas. Eu fico pensando, irmãos, se Jesus tivesse sido detido por Maria Madalena, ou pelos 11 discípulos, tirando Judas, que era o traidor, se Jesus tivesse sido ali, permanecido ali, ele não teria subido para o Pai, não teria enviado o Espírito Santo, Senhor, e nós não estaríamos aqui hoje. Por isso ele falou: Maria, não me detenhas. Se a gente verificar aquela passagem anterior que eu citei, João capítulo 10, Jesus, como bom pastor, ele disse o seguinte: olha, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não do aprisco judaico, ainda tenho outras ovelhas que a mim me convém uni-las todas. Então haverá um pastor, um batismo e um só Espírito. Jesus falou para Maria Madalena: não me detenhas, porque eu vou subir para o Pai e concluir a minha missão. A comunhão que Maria Madalena queria só aconteceria depois que Jesus subisse para o Pai. Jesus nos lidera no caminho de volta para o Pai. Interessante, irmãos, que no verso 17, ainda, Jesus vai dizer a ela o seguinte: vai ter com os meus irmãos. Isso foi domingo da ressurreição. Se a gente voltar um pouquinho nos dias anteriores, irmãos, todos os discípulos de Jesus haviam fugido. Na cruz, só João está ali junto de Maria, Maria Madalena e outras mulheres. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Na primeira ele negou, na segunda ele negou peremptoriamente, na terceira ele chegou a praguejar. Os discípulos haviam fugido. E Jesus ressurreto não disse a Maria assim: Maria, vai ter com aqueles covardes. Ou então com Pedro, aquele vacilão. Não. Ele diz: vai ter com os meus irmãos. Meus irmãos, essa passagem é maravilhosa. Jesus tinha sido abandonado pelos seus discípulos, negado por Pedro. Jesus não fala dessa maneira, como eles mereciam ser tratados. Ele derrama mais toneladas de graça na direção dos seus discípulos. Interessante, irmãos, que nessa passagem Jesus aponta que esse caminho é um caminho de amor paternal. Jesus aponta dizendo que há um novo começo, que há perdão, há esperança, há restauração. Jesus
nos lidera no caminho de volta para o Pai. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, o jardineiro de Nazaré faz de nós missionários da ressurreição. Ele faz de nós missionários da ressurreição. Em passagens anteriores, Jesus havia ressuscitado a Lázaro. E Lázaro foi ressurreto não com o corpo glorificado, mas para morrer de novo. Né? Os judeus estavam querendo matar Jesus, agora queriam matar os dois, Jesus e Lázaro, porque a ressurreição de Lázaro era um fato extraordinário. Mas Lázaro foi ressurreto, e naquela circunstância Jesus se apresentou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. E agora Maria está diante do Senhor ressurreto, e Jesus fala com ela: não me detenhas, porque eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E diz o texto: então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhes era essas coisas. Maria não protela, Maria não adia, não, amanhã, talvez, quem sabe hoje, talvez amanhã eu vá, não. Ela saiu imediatamente, diz o texto. Ela sai imediatamente anunciando o que viu e ouviu. Eu não sei, irmãos, se nós temos feito isso por aí, se nós temos anunciado a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa anunciar as boas novas do Evangelho. Jesus falou que se os seus discípulos não anunciarem, não pregarem, as pedras clamarão. Assim como é impossível as pedras clamarem, é impossível que um discípulo do Senhor Jesus, que um cristão, não anuncie as boas novas da salvação. A igreja precisa anunciar as boas novas da ressurreição. A igreja precisa evangelizar. Igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. A igreja ou é um corpo missionário ou é um campo missionário. A igreja é, segundo a Escritura, o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para a vida com aqueles que hão de herdar a salvação. Interessante, irmãos, que após essas passagens, essa passagem especialmente, Pedro aparece pregando aquelas pessoas, anunciando a Jesus e a ressurreição. E o Pentecoste é derramado ali. O apóstolo Paulo vai pregar em Atenas e anuncia Jesus e a ressurreição, e os gregos se confundem, acham que Paulo está anunciando novos deuses, estranhos deuses, Jesus e Anastasis. Ressurreição no grego. A igreja precisa ser uma agência missionária da ressurreição. Quero convidar os irmãos a abrirem o último texto que eu quero convidar vocês a abrirem, 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 15, veja o que está escrito aí no verso 3. No verso 3, por gentileza. Olha o que está escrito aí. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Veja o verso 4. O verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras.
Agora, a partir do verso 14, nós temos que fazer essa leitura. Do verso 14 até o verso 20. De 1 Coríntios 15. Olha aí, acompanhe comigo essa leitura. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o verso 20 termina dizendo: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Irmãos, Buda está no túmulo, Confúcio está no túmulo, Maomé está no túmulo, Allan Kardec está no túmulo, mas o túmulo do Senhor Jesus está vazio, Jesus está vivo. E Maria Madalena testemunha esse feito. É o mesmo pastor Hernandes que costuma dizer o seguinte: cremos num Deus que esteve morto, mas está vivo. Não num Deus que esteve vivo, mas está morto. Nós cremos que Jesus venceu a morte. E para concluir, irmãos, estamos aqui no domingo, no primeiro dia da semana. Porque foi no primeiro dia da semana que aquelas mulheres foram ao sepulcro, que Maria Madalena foi ao sepulcro, aquele jardim. Foi no primeiro dia da semana que Jesus levantou-se da morte. Foi no primeiro dia da semana que foi derramado o Espírito Santo sobre a igreja, o Pentecoste derramado no primeiro dia da semana. Foi no primeiro dia da semana que a igreja passou a se reunir para a comunhão. Foi no primeiro dia da semana que a igreja passou a se reunir para as ofertas, segundo as Escrituras. Foi no primeiro dia da semana que João, exilado na ilha de Pátimos, tem a visão do Cristo glorificado no Apocalipse. No primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana passou a ser o dia da celebração do povo de Deus. O primeiro dia da semana passou a ser o dia da celebração da vitória sobre a morte, da vida de Jesus sobre a morte. Estamos aqui no primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. E que o jardineiro de Nazaré possa fazer conosco o que fez com a vida de Maria Madalena. Que Ele continue se importando com as nossas lágrimas. Que Ele nos lidere no caminho de volta para o Pai. E que Ele faça de cada um de nós missionários da sua ressurreição.